outros assuntos. Secretário, obrigado pelo contato com a Sagres. Bom dia. Bom dia, Rubens Salomão. Bom dia, Cileide Alves. É um grande prazer falar com vocês. 15 dias depois do Carnaval, para chegar até esse prazo, falta o quê? Uma semana, secretário? Que decisão deve ser tomada? Provavelmente, mantendo-se aqui esses números, né, de novos casos, de solicitação principalmente, né, por leitos de UTI para a Covid-19, a tendência é de que Goiás mesmo libere o uso de máscaras em ambientes abertos, secretário? Essa é a tendência, Rubens. Nós sabemos que Rio de Janeiro, por exemplo, já liberou na capital, acho que duas cidades do estado, 3 cidades do estado de Goiás, Minas Sul, São Luís de Montes Belos e Anápolis também, mas a orientação estadual ela deve vir na próxima semana, né, permanecendo a tendência atual. Desde a semana passada nós estamos em queda, na verdade há 2 semanas nós estamos em queda sustentada. Na quinta-feira da semana passada tivemos o menor índice de pedido de vagas de UTI e esse índice ele foi reforçado ontem e hoje também com apenas um pedido. Então, de fato, é algo que está com um quantitativo muito baixo, né? A vacinação, à medida que ela avança, tem feito a grande diferença. Só para que tenha um número de comparação, Rubens, nós temos a cada 100 mil habitantes, nos últimos 28 dias, dos que tiveram internação, 483 que tiveram internação, para quem não teve a vacinação completa, e para quem teve a vacinação completa, 23 apenas. Então, é discrepante o quantitativo de pessoas que, comparando aí quem vacinou completo o calendário e quem não vacinou. Secretário, o governador chegou a citar também ambientes fechados. Tem análise sobre isso ou só sobre ambientes abertos? Olha, inicialmente faz ambientes abertos e depois progride. E aí a tendência é que cada pessoa depois, individualmente, faça a sua própria avaliação. Aí muitas pessoas podem falar, por que essa atitude agora? Porque nesse momento em que há uma aproximação de sair do status de epidemia para o status de endemia, que é um quantitativo esperado e não um quantitativo inesperado e fora de controle, as atitudes elas passam a não ser mais com um peso tão populacional e passa a ser individual. E aí caberá à pessoa fazer o julgamento se está segura ou não, se ela tem comorbidade ou não, se ela tem algum tipo de vulnerabilidade ou não. Secretário de Saúde em Goiás, Ismael Alexandrino, conosco também para os questionamentos de Cileide Alves. Cileide. Bom dia, secretário. Obrigada pela sua presença. Secretário, eu fico numa dúvida nesse momento. A gente, antes da sua entrevista, a gente ouviu aí alguns especialistas da Fiocruz, infectologistas daqui de Goiás, e eles acham temerário essa liberação agora, antes de fato, termos uma vacinação um pouco mais avançada. Goiás está com 73% de vacinação, o país está com 75%. Não era o caso de, pelo menos, os lugares fechados ter um pouco mais de precaução? Quer dizer, essa medida agora, ela não vem mais a atender um desejo da população em ano eleitoral de se livrar desse incômodo que são as máscaras? Não, Cileide, como eu te disse, a nossa atuação ela será bastante ponderada. Então, inicialmente, se fará por ambientes abertos e só depois progredir para ambientes fechados. A nossa ideia da equipe técnica não é em todos os ambientes de uma vez, não. Primeiro ambientes abertos, né, de forma mais prudente, e depois ambientes fechados. Muita gente tem comentado, mas isso já está acontecendo. Está acontecendo por questão da própria população. Mas nós que temos a obrigação de orientar a população, a gente não pode ser contaminado por nenhum tipo de viés. Então, claro que qualquer tipo de flexibilização a gente precisa fazer avaliação de cenário, dá um certo frio na barriga, isso dá. Os colegas infectologistas estão absolutamente corretos, né? Mas há de se convir
que o momento atual e o quantitativo de pessoas potencialmente imunizadas, ou pela vacina, ou pela própria doença, tendo em vista que a terceira onda ela teve uma contaminação maciça, né, nos dá mais segurança do que em outro momento, que era impensável um tipo de atitude dessa. O governador, quando ele fala em já liberar para ambientes fechados, ele não está criando uma expectativa de que isso possa ser o próximo passo daqui uma semana, daqui 10 dias, por exemplo? Olha, eu não participei de nenhuma entrevista dele, junto com ele, ontem até dei uma entrevista junto com ele, que eu tenha ouvido ele falar. De fato, eu não ouvi ele falar, provavelmente ele falou, né, que a senhora está mencionando, mas a tendência da secretaria, da recomendação técnica, da Superintendência de Vigilância em Saúde, que eu tenho discutido com a Flúvia todos os dias, é liberarmos de forma gradual, né? Abre primeiro essa liberação em ambientes abertos, para depois caminhar para ambientes fechados. Nós temos buscado ser bastante ponderados em relação a isso, porque já tem 2 anos que nós estamos nesse contexto, e até agora foi tudo, eu acho que no tempo certo, no tempo correto, medidas muitas vezes até impopulares, mas que salvaram vidas. Não vai ser agora, depois de 2 anos em que se caminha para o final da pandemia, que a gente vai contaminar as nossas ações por outra indução que não seja a avaliação técnica e a avaliação do cenário. Secretário, o indicador mais relevante é o de internação hospitalar. O senhor disse que chegou a um baixo índice na semana passada, mas a gente nota que ainda há um registro alto de casos novos, né? A gente tem a tendência de continuar com registros altos de novos casos e a vida voltar ao normal? Eu estou dizendo isso porque na semana passada está muito instável. Teve um dia da semana passada que a secretaria nem liberou boletim, né, que foi no dia 4, não tem boletim, mas no dia seguinte o número de casos foi quase 10 mil, depois essa semana voltou instável de novo, hoje 6.700 casos. O que a gente percebe é que a média móvel continua aí na faixa de 3 mil e poucos casos. É uma nova tendência as pessoas se contaminarem, mas ainda em grande escala, né? E ainda assim a gente voltar a vida ao normal? Essa é a tendência, desculpa, essa é a tendência, Cileide, porque, como eu disse, a grande maioria da população potencialmente está imunizada, ou pela vacina que está acima de 70% de calendário completo, né, acima de 80% com primeira dose, ou a própria doença, né, que a última variante e as subvariantes dela, da Ômicron, ela é predominante no nosso estado há um bom tempo. Esse ano, desde janeiro, ela é predominante, só que ela tem se mostrado, e aí, logicamente, associada à vacina, com a taxa de complicação muito baixa. Então, jamais a gente deve subestimar a Covid achando que é uma doença de importância menor. Nenhuma doença de importância menor para o mundo por 2 anos gera tantas complicações. Mas ela, do ponto de vista técnico e epidemiológico, ela deve se comportar como H1N1 e outras patologias virais de cunho respiratório, que é sair do status de epidemia, que é aquilo que é absolutamente fora do controle e não previsto, para aquilo que é previsto, para aquilo que é esperado, para aquilo que é sazonal e que vai ter muito, mas que nós vamos conviver em sociedade muito próximo da normalidade, ficando mais um comportamento parecido com o comportamento do Oriente, da própria pessoa se proteger quando tem uma coriza, quando tem uma pequena tosse, se recolher em casa, mas não mais medidas que afetem toda a população. A Omicron, me parece que ela teve a variante principal e mais duas, né? Que foi a B1.152.9, a BA1 e a BA2. Depois dessas variantes aí da própria Omicron, não surgiu uma variante nova do SARS-CoV-2? No Brasil, por enquanto, não. No estado de Goiás, nós já temos há 2 poucos casos identificados, né, mas são subvariantes da Omicron também.
né? Mas até o momento não. Pode ser que haja a replicação viral, ela tem essa característica de muita alteração do, do seu RNA, né? Do seu código genético. Então, é natural que se tenha, da mesma forma que é natural que se tenha do vírus da influenza, tanto que a gente faz a vacinação anual justamente por isso, porque de um ano para outro muda a cepa, né? Nós estamos muito próximos de começar a vacina de influenza com cepa atualizada, né? Nós até pedimos, o CONAS pediu, eu sou vice-presidente, pedimos ao Ministério da Saúde que antecipe, né, a vacinação, a campanha da influenza, estava prevista para abril, é provável que será antecipada para a segunda quinzena de março, né? Mas essa é a tendência, que todo ano se atualize a cepa e faça-se um reforço. Já está definido que a campanha de vacinação do SARS-CoV-2 será anual? Não, essa é uma tendência, não há definição ainda, mesmo porque, por exemplo, a influenza nós estamos fazendo anual e é uma dose, né? E nós vimos aí com a SARS-CoV-2, com a Covid-19, inicialmente tinha vacina, por exemplo, a da Janssen, que se pensava que era única. A da Janssen vai ser até descontinuada, porque viu que precisava de duas, né? Depois veio 3, né? Agora já se fala para aqueles pacientes que são mais idosos e que têm doenças que comprometem a imunidade, a 4ª dose. Então, ainda há uma grande indefinição técnica em relação ao número de doses. Não é possível ainda a gente afirmar, neste momento, se será apenas uma, se será 2, se será por vírus atenuado, se será por recombinação genética, enfim. Ainda há muito mais perguntas do que respostas, tecnicamente falando, em relação à vacina. Secretário, eu ouvi de um especialista esses dias que a tendência é de que a Covid seja uma doença de não vacinados. E é isso? A ciência está tratando dessa forma? Olha, essa é uma possibilidade, sim. Como eu disse, eu acho muito precoce ainda para a gente fazer essa afirmação. Mas ela não é uma afirmação absurda, há uma certa razoabilidade nisso. Quando a gente olha, por exemplo, para a gripe, nós temos, até que se tivesse H1N1, ali que foi muito forte em 2009, antes a gente não tinha vacinação para gripe. Não se vacinava para gripe, para outras cepas. Quando veio a H1N1, que realmente foi uma devassa mundial, em menor proporção do que a Covid, aí a gente mudou o comportamento. Então, pensar dessa forma não chega a ser absurdo, não, mas eu acho, particularmente, tecnicamente falando, ainda precoce para fazer esse tipo de afirmação. Se daqui 2 anos identificarmos, olha, o próprio organismo, como teve contato com tudo, ele está com a imunidade mais perene, não há por que se falar em vacina, né? Teremos a própria vacinação natural, por assim dizer. Mas eu acho muito precoce para esse tipo de afirmação ainda está no campo da hipótese. E a virada de pandemia para endemia, o senhor acha que ela já aconteceu ou o senhor prefere esperar mais um pouco? Então, do ponto de vista de casos, né, porque eu gosto sempre de estratificar em número de casos, número de internações graves e número de óbitos, para ficar mais fácil essa avaliação de cenário. Em termos de número de internações graves, isso já é radicalmente diferente. Não dá para comparar, por exemplo, ontem amanheci com um pedido de internação de UTI no sistema público estadual, enquanto tivemos 98, em outros momentos tivemos 500 e tanto em março e abril do ano passado. Então, em número de internações graves, já é totalmente diferente. Mas em número de óbitos, em nível Brasil, ainda é um número significativo. E número de casos, como a senhora mesmo observou, é muito significativo ainda. Então, eu acho que quando esses 3 ou 4 estratos de avaliação estiverem abaixados, e não apenas um, a gente consegue fazer essa virada da chave conceitual. Está muito próximo, eu acredito que ela, ali, provavelmente no mês de maio, ela deve acontecer, se não tiver nenhum revés,
né? Mas ainda, nesse momento, conceitualmente, a gente tem alguns entraves para essa mudança de conceito. Secretário, ontem o Estado inaugurou mais uma policlínica lá em Formosa. Como é que está essa instalação dessas policlínicas? Faltam, me parece que 2 ainda. Justamente, Cileide, ontem nós inauguramos a de Formosa, né? Está funcionando, já tinha uma semana de funcionamento, já tínhamos feito 350 mamografias durante a semana anterior, então a gente inaugurou ela funcionando, né, bem direitinho, ficou muito bonito, né? A população realmente será bem acolhida. E este mês ainda temos a programação de fazermos a inauguração das 2 que faltam, uma na cidade de Goiás e uma na cidade de São Luís de Montes Belos, né? E aí, aquilo que foi planejado, que eram 6, que é o que está escrito no plano de governo do governador Ronaldo Caiado, ele terá concluído, né, dando mais passos aí nessa consolidação da regionalização da saúde, nessa descentralização da assistência à saúde. Essas 6 policlínicas, elas fecham o atendimento especializado no estado todo ou ainda há necessidade de novas unidades para completar a regionalização? Olha, eu avalio que para uma próxima gestão, é importante que quem estiver fazendo essa gestão tenha pelo menos mais uma ou 2. Tenho uma densidade demográfica muito baixa no Vale do Araguaia, ali na região noroeste, né, divisa ali com Mato Grosso, perto do Araguaia, ali próximo a São Miguel do Araguaia, a Mozarlândia, naquela região, há uma densidade demográfica muito baixa, mas não é interessante que também fique descoberto. Então, imagina-se que nos próximos 4 anos, né, tenha a construção de uma policlínica ali e uma próximo ali na região ali próximo de Ipameri e tudo mais. Eu acho que tendo essas 2 regiões contempladas e talvez também mais uma unidade no entorno sul do Distrito Federal, tendo em vista que o entorno norte foi contemplado e o entorno sul está sendo contemplado com 2 hospitais, o de Lusiânia já em funcionamento e o de Águas Lindas, que as obras foram retomadas de vento e pouco e que será entregue, mas eu acho que o Vale do Araguaia ali nos preocupa. Claro que uma policlínica dessa monta que a gente tem montado lá nessa região, neste momento, boa parte da capacidade instalada dela ficaria ociosa por alguns anos, até que a região aumentasse a densidade demográfica. Mas o planejamento em saúde, ele precisa olhar para 20 anos, para 30 anos e não só para agora. Então, ficar ocioso é algo que se espera e que é interessante que fique, porque senão, um ano depois de aberta, ela já vai estar saturada e não vai ser suficiente, né? Então, acho que ali o Vale do Araguaia realmente ainda precisa de um avanço. Secretário, o senhor está deixando o cargo agora, dia 2 de abril, desincompatibilizando-se para ser candidato? Cileide, é provável que eu deixe no dia 31 de março, né? Há essa expectativa da pré-candidatura, vou me preparar para isso, tenho pensado com muita responsabilidade no tema e se faz necessário fazer essa descompatibilização. Não vou deixar para o dia 2 não, porque dia 2 é sábado, né? Vai que tem algum probleminha e tudo, então acho que 31 de março encerra o mês, encerra o ciclo, por ali, 31 e dia 1º, né, para que tenha tempo hábil para se programar e partir para esse pleito aí, conforme muito pé no chão, né? Eu não considero isso um auê, eu acho que eu tenho condições de contribuir no âmbito nacional, seja na pauta da saúde, como na pauta da educação e outras pautas. Eu procuro, o que eu faço, levar com muita responsabilidade e muita profundidade nos temas. Então, vou me preparar para isso, e aí se vai ser exitoso ou não, depende da vontade do povo, né, dos planos de Deus, mas eu pessoalmente pretendo me preparar para este momento, sim. E o senhor já definiu o partido? Porque dia 31 ou dia 2 também é o prazo para filiação. É verdade, né? Não está definido, está muito próximo dessa definição, né? Possivelmente ficará entre o União Brasil, que é o partido do governador, ou o MDB, que é o partido do Daniel Vilela, que é o presidente aqui, né? Realmente esses 2 partidos é o que temos um diálogo mais estreito,
tivemos outros convites, mas a tendência é que fique entre esses dois. Mas essa conversa, ela deve ser consolidada no segunda quinzena deste mês, né, com a decisão conjunta aí com o governador, para naquilo que eu posso colaborar mais para a equipe, para o grupo, enfim, e também ter a possibilidade de ser eleito. Está todo mundo agora fazendo a conta, o senhor também, né, secretário, de qual partido que tem mais chance de eleger o número X de candidatos e quantos candidatos competitivos tem cada partido desse para poder escolher. É um pouco isso, né? Assim, eu nunca tive experiência político-partidária, né? Nunca fui filiado a nenhum partido, né? Isso para mim é uma novidade. Mas quando a gente estuda as regras, isso é importante. Obviamente que a gente precisa ter coerência e pensar não só agora nessa lei. A gente precisa pensar um pouco mais amplo, né? Mais adiante e também do âmbito nacional, aquilo que onde estivermos poderemos influenciar melhor para que o estado de Goiás seja melhor desenvolvido. Mas realmente essa discussão ela está muito efervescente, eu percebo muita gente aí discutindo sobre isso, falando e tudo. Tem gente que já quer uma definição imediata. Acho que tudo tem o tempo certo, né? E a gente precisa ser ponderado para errar pouco na vida. Rubens. Secretário, só para finalizar aqui, a tendência, né, o senhor já tinha dito isso, era de avaliar a questão das máscaras 15 dias depois do Carnaval. Então é semana que vem vai ter uma reunião daquele comitê de operações de emergência, enfim. Formalmente, como é que essa decisão vai ser tomada e quando ela vai ser tomada? Ela deve ser tomada um pouquinho antes da semana que vem, com uma certa trava, né, condicionada a não ter nenhuma mudança de cenário. Né? Entre hoje e sexta-feira, a gente vai ter essa definição, nós estamos discutindo, hoje à tarde tem discussão técnica sobre isso também, apontando para a próxima semana, né, com aquele condicionante. Em não havendo nenhuma mudança radical, na próxima semana, a partir do dia tal, né, deve acontecer a desobrigação do uso. E o senhor também apontou aqui a tendência para um futuro de retirada, de liberação do uso obrigatório de máscara para ambientes fechados. Ficaria a decisão, né, individual de cada um. Isso é para depois, 14 dias depois dessa decisão no ambiente aberto ou junto? Como é que ficaria? Não deve ser junto, deve ser depois, sim. Né? É uma tendência natural, porque a gente entra num contexto de epidemia disso, sempre tentando vislumbrar a maior normalidade possível de convívio social. Eu acho que nós nunca estivemos tão perto dessa possibilidade de normalidade, se é que é possível dizer dessa forma, né? Tanto que muita coisa foi modificada, do que antes. Da mesma forma que, deixa eu fazer uma pequena analogia rápida à nossa prática médica. Quando um paciente ele é admitido no hospital para ser investigado, no momento da admissão, a gente já começa a pensar na alta dele e a programar essa alta, mesmo que essa alta venha muito tardiamente. Então, em relação à pandemia, mesmo no olho do furacão, a gente sempre olhou para aquela busca da normalidade, do convívio social, das relações. Agora, eu imagino que algumas coisas tenham se modificado, né? A normalidade ela deve ter sido modificada, sim, a começar da tendência de aproximarmos do comportamento oriental das pessoas que têm algum tipo de sintoma, elas, por consciência própria, já saem de casa com máscara. Secretário Estadual de Saúde, Ismael Alexandrino, pré-candidato a deputado federal. Obrigado, secretário, pela entrevista. Um abraço para o senhor, bom trabalho. Obrigado, Rubens. Obrigado, Sileide. É sempre um grande prazer falar com vocês e com todos os jornalistas da SAC. Grande abraço. Obrigado aqui pela entrevista. Ismael Alexandrino, secretário